Olá, pessoal. Meu nome é Renato Martins, sou professor de Biologia. Hoje eu vim mostrar a você o sistema BO como ele realmente é. Vamos lá. Quando a gente trabalha com o sistema BO, né, herança dos grupos sanguíneos, a gente vê muitos livros, né, que trazem, por exemplo, algumas tabelas, mostrando os tipos de aglutinógenos, os tipos de aglutininas. Nós faremos isso também nessa aula. Só que, para começar, eu gostaria de mostrar a vocês que quando se fala, por exemplo, que estudar sistema BO em genética é estudar polialelia, eu gostaria de dizer a vocês que não fica por aí somente. Por quê? Porque o sistema BO é uma maravilhosa oportunidade de você revisar os tipos, né, alguns mecanismos de herança, uma vez que boa parte dos mecanismos de herança, eles estão presentes no mecanismo de herança genética para o sistema BO. Então, vamos lá começar a trabalhar com o sistema BO. Vamos nessa. Pessoal, para início de conversa, né, realmente a gente tem um caso de polialelia, né? Então a gente pode observar aqui, por exemplo, né, que por ocasião de mutações, então se a gente tiver, por exemplo, né, ocorrência de mutações, um alelo que sofre a mutação, ele pode gerar um alelo novo, né, na população, no ambiente. E quando ele gera um alelo novo, né, o que acontece? Eu poderia ter, por exemplo, um alelo isão A, que sofre uma mutação e gera, por exemplo, o alelo isão B. Né? Sofre uma mutação e gera, por exemplo, o alelo izinho. Então, nós temos aqui 3 genes diferentes caracterizando um tipo de herança, me desculpem, um tipo de herança chamado de polialelia. Beleza? Tranquilo? Então, temos aí realmente esse mecanismo. No entanto, implícito no sistema BO, a gente pode encontrar, por exemplo, né, um caso de dominância completa. Como assim, professor? Como assim, Renato? Caso de dominância completa. Pessoal, considerando que geralmente na genética nós utilizamos o sinal de maior que para indicar a relação de dominância, né, nesse caso, isão A é maior que izinho, significa dizer que isão A ele é dominante em relação a izinho. Isso quer dizer que quando, né, no genótipo nós temos isão A, izinho, o sangue é do tipo A. Mas, mais tarde, né, eu vou mostrar a vocês como é, né, que se expressam esses genes manifestando determinados tipos de antígenos. Para início de conversa, a gente vai ver basicamente quais são os tipos de herança que a gente observa para o sistema BO. Beleza? Vamos lá. Do mesmo modo, né, o isão B é dominante em relação ao izinho, então nós temos aqui um caso de dominância completa. Renato, é verdade que existe também uma situação de codominância, né, de herança intermediária no sistema BO? Existe sim. Observem, em se tratando dos genes isão A e isão B, quando eles aparecem juntos no genótipo do organismo, né, o indivíduo ele vai expressar os dois tipos de antígenos. Então, como ele expressa os dois tipos de antígenos, nessa situação você tem codominância, ou seja, os genes isão A, ele codominante em relação ao isão B, né? E vice-versa. Ambos são codominantes, por quê? Porque ambos se expressam, ambos se manifestam a produção do antígeno A e do antígeno B simultaneamente na hemácia, né? Então, nesse caso, você já tem aqui, ó, 3 tipos diferentes de mecanismos de herança fazendo parte aí do que nós chamamos de sistema ABO. Bacana? Vamos lá. Pessoal, só que assim, o que muita gente esquece, né, de explicar muitas vezes é isso aqui, ó. Existem 2 outros mecanismos de herança, e eu diria que são os mais importantes, eles são os mais aprofundados, lembrando que isso aqui é uma aula que ela já está dando um maior aprofundamento em relação ao Enem. Né? É uma aula voltada para o Enem, isso aqui aprende-se no ensino médio, na biologia do ensino médio, só que muitas vezes o aluno ele fica decorando aquela tabelinha, aquela coisa bem simplista, e ele perde a oportunidade de aprender algo mais interessante e até mesmo de revisar alguns tipos, alguns mecanismos de herança importantes. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, vamos também tratar da interação gênica. Como assim, Renato, interação gênica? Para quem não lembra, a interação gênica é um mecanismo de herança no qual genes, né, que não necessariamente se localizam no mesmo locus, né, esses genes eles interagem para determinar um mesmo caráter. Então, quando a gente fala em determinação dos grupos sanguíneos do sistema BO, a gente geralmente lembra daqueles 3 alelos ali, né? O isão A,
o isão B e o isinho, beleza? Só que assim, gente, em verdade, existem outros genes que interagem com esses aqui para expressar a produção de determinados antígenos para o sistema BO. Então, vamos lá. Nesse caso, né, vamos ver aqui, ó, na interação gênica, nós temos, por exemplo, olha que situação interessante. Para produzir o que nós chamamos de antígeno A, para produzir o que nós chamamos de antígeno B e para produzir o antígeno O, né, que geralmente ele não é nem mencionado, né, é interessante que naquelas tabelas, né, naqueles quadros que mostram a comparação entre os sistemas, entre os grupos sanguíneos para o sistema BO, nós temos lá o desenho da hemácia lisa. Quando, em verdade, a hemácia para o indivíduo que tem sangue tipo O, ela não é lisa, ela tem um antígeno específico, que é o antígeno O. Muitas vezes a galera coloca isso porque acha mais didático. Mas, assim, existe a didática, existe a verdade na biologia, né? Muitas vezes você omite, né? Omite uma informação importante para transformar a explicação de uma forma mais didática, né? Só que nem sempre isso é interessante, né? Porque o aluno deixa de aprender, muitas vezes, informações importantes. Então, vamos lá. Pessoal, então, o indivíduo que tem sangue tipo O, ele tem em sua hemácia o antígeno O, que, na verdade, é o antígeno H, podendo ser chamado de O. Mas vamos lá, né? Como é que isso acontece? Primeiramente, se eu estou falando de interação entre genes, né, eu tenho que ter outro tipo de gene que vai interagir com um desses três aqui, ou com os três, né? Não os três simultaneamente, mas com alguns deles. Pessoal, esse alelo, esse gene, é o alelo H, beleza? É o alelo H, esse aqui, ó, esse genezinho aqui. E esse alelo H, ele é muito importante, por quê? Porque o alelo H, ele codifica, né, é um gene, é uma sequência de DNA que sofre, né, transcrição, gerando um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ao sofrer tradução, o que ele vai gerar? Ele vai gerar, basicamente, um polipeptídeo, né? Uma proteína, nesse caso, uma enzima H, certinho? Esta enzima H, ela é capaz de catalisar uma reação de conversão de uma substância precursora do antígeno H. Então, vamos lá, recapitulando, o alelo H, ele codifica para a síntese da enzima H, que é capaz de catalisar a reação de conversão de uma substância precursora no antígeno H, ou antígeno O. Gente, esse antígeno H ele vai fazer toda a diferença no processo. Por quê? O antígeno A só é produzido por causa do antígeno H e o antígeno B, digo mesmo dele, ele só é produzido mediante o antígeno H. Esse antígeno H, portanto, vai fazer muita diferença. Por quê? Vamos lá. Se o antígeno H ele ativa um gene que é recessivo, o isinho, por exemplo, quando o isinho ele vem acompanhado de outro isinho, né, isinho, homozigoto recessivo, nesse caso, o antígeno H vai manter-se, né, no organismo, na hemácia, e aqui nós teremos, né, a manutenção desse antígeno H ou antígeno O. Portanto, os indivíduos que apresentam sangue isinho, né, o genótipo isinho, homozigoto recessivo, ele é, no caso, um indivíduo que tem em sua hemácia o antígeno H. Que, em verdade, gente, um indivíduo que isinho, digamos, do sangue tipo O, ele não é somente isinho. Ele não é somente isinho. Em verdade, ele é Hzão, traço, porque esse H é um gene dominante, né? Então, vou até colocar isso aqui, ó. Esse alelo H é um alelo dominante. Então, se ele se manifesta em homozigose, se tiver outro Hzão aqui, ele se expressa. Ele também se expressará se ele vier em heterozigose, se eu tiver, por exemplo, aqui um Hzinho, né? Então, nesse caso, o indivíduo do sangue tipo O, a gente costuma dizer que é isinho, mas na verdade ele é H-isinho. O que comprova, gente, o quê? Interação entre genes, né? Interação gênica é o que realmente, né, fomenta esse tipo de transmissão, esse tipo de herança para os grupos sanguíneos, beleza? Então, se o indivíduo ele tem o antígeno H em sua hemácia, porque ele é do tipo O, o antígeno H, e aí manteve a ativação do isinho que se expressa somente em homozigose, portanto, ele é recessivo. Por outro lado, o antígeno H, ele pode ativar o gene, o alelo isão A, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter a geração de um antígeno A. De modo semelhante, né, o antígeno H ele pode ativar o alelo isão B, né, o gene isão B, e esse alelo isão B, o que ele vai fazer? Né? Ele vai gerar
o antígeno B. Alelo ISão A, ativado pelo antígeno H, gera o antígeno A. Alelo ISão B, ativado pelo antígeno H, ele gera o antígeno B na hemácia, né? Então, dessa forma, né, o antígeno H é meio quem comanda, né, o processo de formação desses dois antígenos aqui, A e B. Pessoal, outra coisa interessante para a gente lembrar, certo? É muito comum, né, se ouvir dizer por aí que os antígenos, eles são proteínas estranhas, são proteínas capazes de desencadear resposta imunitária. Bom, gente, não é bem assim. Por mais que o antígeno ele seja uma molécula, uma estrutura química capaz de desencadear uma resposta imunitária, eu não posso alegar que é somente proteína. É qualquer substância capaz de desencadear uma resposta imunitária é considerado um antígeno. Só que aí o pessoal às vezes confunde com, por exemplo, anticorpo, né? Imunoglobulina, que é proteína de fato, é uma mistura de proteínas formando aquelas cadeias, né, em forma de Y, geralmente, que a gente tem ali atuando, né, no combate aos antígenos. Os anticorpos, de fato, eles têm uma estrutura, uma natureza proteica, mas antígeno pode ser proteico, pode ser lipídico, pode ser glicídico, ou seja, qualquer substância capaz de desencadear uma resposta imunitária será considerada um antígeno. E para o sistema BO, inclusive tem questão que comete esse erro, esse engano, né? Tem pessoas também que aprendem de forma errada e aí dizem assim, poxa, é uma proteína que está na membrana da hemácia que designa, né, que desencadeia a formação do antígeno A ou B. Gente, a proteína ela vai estar presente, né, como uma estrutura transmembrana, certo? Na bicamada lipídica da hemácia, na membrana da hemácia, mas o que forma o antígeno, o que gera a reação de hipersensibilização, em verdade, é um glicoesfingolipídio. É um lipídio, gente, um glicolipídio, uma mistura de carboidrato e, no caso, carboidrato, né, glicídios e lipídios. Glicolipídio e nada de proteína aí, beleza? Então, o antígeno A, antígeno H, que é o O, e o antígeno B, eles são exemplos de antígenos, mas não são antígenos proteicos, tudo bem? Então, antígeno é qualquer substância capaz de desencadear a resposta imunitária. E aí, né, só para complementar a informação, ó, esses esqueminhas aqui que a gente fez, não precisa você memorizar isso aí não, certo? Até porque não está nem tão visível, né, os tipos de carboidratos que estão aqui. Pessoal, na verdade eu tenho um álcool, né, um aminoálcool, um álcool que tem uma amina na molécula, né, que é a esfingosina. Aqui eu tenho uma cadeia de ácido graxo, né? Sempre eu vou observar, para os antígenos do sistema BO, eu tenho esfingosina, que é o álcool, né? Eu tenho um ácido graxo, ó, esfingosina, ácido graxo, esfingosina, ácido graxo. E aí, o que vai diferenciar basicamente um antígeno do outro é o tipo de carboidrato que é inserido ao final. Repare, por exemplo, que o antígeno base é o antígeno H, o antígeno O, que é esse aqui. Glicose, galactose, acetilgalactosamina, galactose de novo, e aqui embaixo uma fructose. Então, assim, gente, essa estrutura aqui do antígeno H, ela estará presente em todos. Com o seguinte detalhe, eu vou ter aqui a adição de um monossacarídeo a mais para diferenciar o antígeno A do antígeno B. E essa formação, né, essa inserção desse açúcar, né, desse monossacarídeo aqui, é justamente uma ativação provocada por quem? Pelo antígeno H. É o antígeno H que ativa o alelo ISão A, que codifica para a inserção, né, para a produção de uma enzima que insere a acetilgalactosamina nessa extremidade, formando o antígeno A, e a galactose para formar o antígeno B nessa extremidade, ou seja, o antígeno base é o antígeno H, beleza? Então, assim, nós vimos aqui que herança dos grupos sanguíneos para o sistema BO, nós temos vários mecanismos de herança. Polialelia, né, que a gente conhece também como alelos múltiplos, dominância completa, codominância, interação entre genes, ou seja, interação gênica, e para fechar, gente, aquela historinha lá do falso O, beleza? A gente também pode ter uma situação de epistasia. Pessoal, a palavra epi significa sobre. Estasis tem a ver com estagnar, parar, né? Inibir. Então, no caso, quando a gente tem uma situação de epistasia, o que quer dizer isso? Quer dizer que um gene presente em um locus, ele inibe um gene presente em outro locus. Então, tem aí um caso de epistasia. Renato, é verdade que pode existir um caso de epistasia na herança dos grupos sanguíneos para o sistema BO? Pode sim. Quando a gente tem, por exemplo,
o gene Hzinho, ou seja, a ausência do Hzão, né? Esse alelo H, que, digamos que ele coordena todo esse mecanismo, né? Esse alelo H, ele vai estar inexistente no genótipo do indivíduo. O indivíduo, né, por eu diria, um infortúnio, digamos assim, um acaso, melhor dizendo, um acaso, né? Não necessariamente infortúnio. É porque quem é sangue falso O, por exemplo, né, tem que encontrar, né, geralmente, indivíduos que sejam falso O para poder, no caso de necessidade de uma transfusão de sangue, para ser transfundido a partir de um indivíduo, né, que seja Hzinho. Então, assim, gente, o gene Hzinho, quando ele aparece em dose dupla, ele simplesmente inibe os demais. Por exemplo, o indivíduo ele pode até ter o alelo isão A em seu genótipo, IA, isão A, para determinar o antígeno A, a produção do antígeno A. Só que o antígeno A só é produzido se o alelo isão A for ativado pelo antígeno H, que o antígeno H é produzido pelo alelo H. Então, assim, ó, se eu não tenho o alelo H, eu tenho Hzinho, eu não observarei a produção do antígeno H, eu não vou conseguir ativar o gene isão A e não vou produzir o antígeno A. Ou seja, o indivíduo, na verdade, nos testes de aglutinação, que eu já vou explicar o que é esse teste de aglutinação, ele vai indicar como indivíduo do sangue tipo O. Só que, em verdade, a sua estrutura genética, o seu genótipo é para um indivíduo de outro tipo sanguíneo, né? Com exceção desse aqui, ó, né? Esse aqui, gente, é um O verdadeiro, digamos assim. No entanto, né, ele é um O verdadeiro, ó, izinho, né? Mas, no caso, mesmo ele tendo o alelo izinho em dose dupla, ele não consegue, no caso, né, produzir o antígeno H. Por quê? Porque ele não tem o alelo H. Ele tem, ó, Hzinho. Então, isso aqui, ó, implica, né, aquela estrutura, né, aquela situação que a gente conhece como indivíduos falsos O, né, que é o famoso efeito Bombaim, né, porque ocorreu em Bombaim, né, que hoje é Mumbai, né, lá na Índia, onde tem uma maior frequência, né, desses casos de indivíduos com genótipo falso O, fenótipo falso O, né? Então, gente, fica o recado, né? Aprendam com competência, estudem direitinho, se aprofundem, e aqui você tem, né, a concepção de que, em verdade, sistema BO não é só aquela brincadeira de polialelia, aquele negocinho, você pode até estudar dessa maneira, caso você tenha uma urgência em fazer uma prova amanhã, dá uma estudada nisso aí, beleza, mas a verdade, né, em se tratando de sistema BO, é que você tem aí vários mecanismos de herança e são importantes de serem analisados, beleza? Já a gente volta, né? Vocês vão, né, ter a oportunidade também de degustar, né, essa aula de grupos sanguíneos. Eu vou já apresentar para vocês em outra aula, né? Vou disponibilizar para vocês também. Basicamente, aquela tabela, aquele quadro, né, onde a gente vai colocar, vai inserir ali, fazendo as comparações entre aglutinógenos e aglutininas para os organismos que são tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O, beleza? Essa aula de agora não foi para mostrar isso aí, foi apenas para informá-los que nós temos diferentes mecanismos de herança em se tratando de sistema ABO, beleza? Então, até a próxima aula, a gente se encontra. Dá uma curtida, gente, no canal, se gostar do vídeo, né? Você também pode se inscrever no canal Biomassa Conhecimento é Vida, né? Nossas aulas são gratuitas, né? Não é um canal com um ideal comercial, certo? As aulas são gratuitas. Aqui e acolá a gente encontra aulas aí de 10, 15 minutos, onde o pessoal dá meio que ele chama, né? Ele convida o aluno para assistir, para depois, né, fazer o curso. Aqui não, aqui a gente está trabalhando, né, passando para vocês um conteúdo de muita qualidade, né, muito conteúdo bom. O recurso, né, audiovisual, talvez ele não seja o melhor, mas assim, o conteúdo passado pode ter certeza que ele está de acordo com a ciência, né, com a biologia, com o aprofundamento que a biologia merece, beleza? Então, qualquer dúvida, coloca lá no comentário que a gente vai tirar sua dúvida, beleza? Então, um abraço, até a próxima aula. Valeu!